Boa noite mais uma vez. Hoje nós vamos continuar a nossa caminhada com as parábolas de Jesus. Ontem nós falamos sobre a parábola dos talentos e recebi alguns feedbacks de vocês, né? Alguns falando assim: nossa, pastor, não tinha visto desta maneira. Nossa, então um talento é um peso, não é uma moeda. Alguns falam assim: pastor, faltou falar sobre que ali haverá choro e ranger de dentes. Tem muitas coisas para serem ditas da palavra de Deus, né, da história de ontem. Então, assim, cada noite a gente vai cavar um pedacinho, um pouquinho, e eu quero compartilhar aquilo que eu tenho estudado das parábolas com vocês, né? Bom, hoje o tema é a parábola ou a história do bom samaritano. Você já ouviu várias vezes essa história, mas eu quero me desafiar. Eu quero hoje tentar, pela graça de Deus, fazer com que você veja essa história como nunca viu antes. Espero conseguir esse objetivo no final. Então você conhece a história, mas hoje eu quero trazer algo diferente que de alguma forma vai abrilhantar essa história. Se você conseguir ler e pegar sua Bíblia, está em Lucas capítulo 10. Eu vou projetar aqui para que você me acompanhe comigo aqui. Mas pode acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Nós temos a seguinte história de Jesus. Vamos ver. Deixa eu apertar aqui. Cadê meus amigos do som? É isso, clica na tela. Aê, garoto, obrigado. Diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. Muito bem, preste atenção nos detalhes, tá bom, da história. Continuando. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Esta provavelmente é conhecido como parábola do bom samaritano. Mas eu vou dizer para vocês, isso cheira mais uma história real do que uma ficção. Eu falei para vocês que ontem parábola é uma historinha, uma ficção, onde nós tiramos algumas histórias, algumas lições, né? Mas tudo indica que isto é uma história real. Não temos certeza disso, mas pelo contexto todo do livro, da situação, é uma história meio que verdadeira. Porque o ambiente que Jesus está narrando é bem propício para que isso aconteça. Eu quero aproveitar aqui e agradecer as nossas meninas da decoração. Ontem nós falamos, dos talentos. Olha aqui os talentos, né? Pena que não é de verdade o ouro, né? Bom. O pão também, viu, gente? O pão não é de verdade. Dá vontade de morder, mas não é de verdade. Olha que bonito. Temos aqui várias coisas. Mas tem um elemento aqui que faz parte da nossa parábola. Qual é o elemento aqui? O que vocês acham? O pocotó. A mulinha, isso. Aqui o pocotó. Olha aqui, ó. Depois eu vou falar do pocotó, deixa ele aqui. Muito bem. Vamos então analisar esta parábola, pensando o seguinte, quem são os personagens dessa história? Me ajudem aí. Quem aparece na história? Primeiro aparece um certo homem, e provavelmente, gente, esse homem era judeu. Tá, pastor, mas qual a diferença faz se é judeu? Faz muita diferença. Se não fosse um judeu, Jesus falaria assim como falou de um samaritano. Provavelmente era um judeu, ok? Não sabemos o nome dele. Interessante que é um certo homem, né?
Outro personagem, os ladrões, tinham bandidos na história. No mínimo 2, porque fala no plural, né? O que mais? Nós temos ali o sacerdote. O sacerdote, eles eram levitas, porém eles tinham um cargo importante. Eles cuidavam do santuário e das cerimônias do santuário. Então era um religioso, né? Tipo um pastor, ok? Um padre. Né? E temos também um levita. O levita era aquele da tribo de Levi, que era responsável para cuidar dos afazeres secundários do templo, não das cerimônias. Mas o levita cuidava do jardim do templo, o levita cuidava de arrumar, enfeitar o templo. O levita estava ali para servir, é tipo um diácono, né? Um dos primeiros diáconos. Então o sacerdote, ele era levita, mas ele tinha um cargo religioso ali, de cerimônias. E o levita, que era da mesma tribo, eles cuidavam do templo e de todos os afazeres ali que cuidava do templo. Né? Outro personagem que aparece, um samaritano. Quem é o samaritano? Não tem o nome dele, mas samaritano, ele é um grupo, né, que Jerusalém, Samaria fica em cima. Os samaritanos, eles foram, como pode dizer, eles foram desfigurados, a sua cultura foi misturada. Quando os assírios invadiram essa região, eles exterminaram as 10 tribos que moravam ali, exterminaram assim, boa parte, né? Depois trouxeram pessoas de outra nação que moraram na Samaria. Então misturou judeu com outros povos. Então os samaritanos, eles eram povos misturados. E havia um preconceito tremendo entre judeus e samaritanos. Né? Não temos o nome dele, mas um samaritano aparece na história. Outro personagem, o que mais? Me diga um personagem que aparece aí. Vamos ver se vocês adivinham. Hã? Muito bem. Pus o animal primeiro. Mas o animalzinho, o Pocotó, aparece lá na história. Né? E aparece o hospedeiro, como o Eliel disse, na história. Perceba que aqui fica uma sugestão para você. Toda vez que você for estudar a Bíblia, analise os personagens, o que está aparecendo, quem está falando, o que está acontecendo. Isso te ajuda a ter uma visão mais ampla, né, do entendimento da Bíblia. Ok? Então esses são os personagens. Agora vamos para a cena da história. O que acontece nessa história, pastor? Vamos ver a cena. Temos um viajante que descia de Jerusalém a Jericó. Gente, cerca de 27 quilômetros, né? Jerusalém era uma cidade alta, né? E Jericó era baixo. Então dava mais ou menos 27 quilômetros. E havia uma diferença de altitude, Jerusalém e Jericó, cerca de 1 quilômetro de altura. Então 27 quilômetros de descida ou de subida, né? Não era um lugar fácil. Se você colocar lá no Google, caminho de Jerusalém a Jericó, você vai ver lugares assim estreitos, perigosos, descidas. Por isso que ali é um cenário bem propício para o que aconteceu na história. De os bandidos cercarem, esconderem, fazer uma surpresa, uma tocaia para as pessoas. Então nós temos ali um viajante que estava descendo de Jerusalém para Jericó. O que acontece? Ele foi espancado, foi assaltado e foi deixado como lá, gente? Semi-morto. Eu quero que você fixe essa cena. É alguém que foi ferido. Interessante que a palavra ali aparece trauma. Trauma. Em grego, a gente conhece como trauma, a gente usa essa palavra. Mas é o único lugar no Novo Testamento que aparece a palavra trauma. É aqui. A pancada, os ferimentos foram tão fortes que causaram um trauma. A gente usa a palavra trauma para quando quebram os ossos, né? Quando realmente deixa marcas, não somente física, porque nós temos os traumas psicológicos. Não sei quantos de vocês tiveram o desprivilégio, né? O desprazer de ser assaltado. Eu lembro que eu fiquei assim meses. Quando eu saía do carro em alguns lugares, me dava meio que fobia. Parava carro, às vezes, na pista, em algum lugar, me dava fobia, porque foi assim que eu fui assaltado. Então, um trauma. Ele estava machucado, ferido ali. E foi deixado como semi-morto. Estava ali, entre a vida e a morte. Ok? O que mais? Passaram, então, 2 religiosos. Um sacerdote e um levita. Passaram de longe e não ajudaram. E a pergunta vai para vocês. Por que eles não ajudaram? Porque eles são maus? Preconceito, muito bem. Por que preconceito, pastor?
porque eles eram religiosos, levitas, trabalhavam no templo, e aquela pessoa que estava ali não era judeu, não era uma pessoa judia, era um samaritano. Que mais? Por quê? Além do preconceito, mais coisas. Para cumprir a lei, ok, porque se ele colocasse a mão num defunto, ele se tornaria impuro e ele não poderia oficializar no templo. Ok, muito bem. Que mais? Tem mais coisas. Ficaram com medo. Muito bem, por quê? Poderia ser uma armadilha. Poderia que a pessoa não poderia estar ali, está fingindo que estava morta. Então a pessoa vai lá ajudar, baixa a guarda, os bandidos vêm e assaltam. Veja, não sabemos, né? A gente não pode ler o coração desses dois. Mas essas são as opções. São as opções. Mas pergunto para vocês, diante de todas essas opções que eu falei, justifica não ajudar? O que você acha? Mas eu vou colocar agora, vamos nos colocar lá. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Não vou ajudar, não é problema meu. Não, tem pessoas responsáveis, tem uma ONG aí na cidade que faz. Não, isso aí é uma clínica, não é comigo, é uma clínica. Não vou fazer isso aí não, porque é parente de fulano, então parente do fulano que faça. Então é muito fácil a gente condená-los, mas muitas vezes nós não queremos nos comprometer, não queremos parar, não queremos dar atenção, não queremos tirar a mão do bolso, não queremos dar um ombro amigo, não queremos carregar as pessoas, ok? Então, vários motivos por que eles não ajudaram. Mas, continuando a cena, nós temos o seguinte. Um samaritano teve o que, gente? Compaixão. Tem tradução que é condoeu-se. Não sei se apareceu. Como que é? Condoeu-se. Como é? Não sei qual verso aqui. Ele teve compaixão. Ele foi movido pela paixão. É como se o samaritano passasse perto, estivesse passando perto, e quando ele olhou, ele sentiu dor pela pessoa. Hoje eu vi um vídeo, né? É um vídeo trágico, né? Brincadeira de bola, o pessoal jogando bola. E acontece o seguinte, numa imprensada, né, jogando bola, o rapaz, a perna dele fez assim, ó, virou. Sabe assim, que você sentiu? Isso é compaixão. Mas a compaixão se torna vazio quando você desliga o celular. Você olha a cena, vira o rosto, passa de largo. Agora, a compaixão verdadeira é aquela que vai e sente a dor com a pessoa. Tenta aliviar a dor. Em alguns momentos na Bíblia diz que Jesus, quando olhou a multidão, ele teve compaixão. Porque ele via ovelhinhas perdidas precisando de conforto. Né? Então o samaritano teve compaixão. Socorreu o homem, fez curativos, passando vinho e óleo nos ferimentos. Olha que interessante. Ele tinha lá, junto com o seu jumentinho, alguns suprimentos, né? Tinha alguns suprimentos. E ele tinha vinho e óleo. Pergunto para vocês, funciona jogar vinho e óleo no machucado? O que vocês acham? O vinho, ele possui álcool, né? E também algumas propriedades que se tornam um asséptico, é isso? Que ajuda a tirar, asséptico, né? A palavrinha. Isso, é isso aí. Vocês estão comigo aqui. Então ajuda a tirar em qualquer possíveis infecções. O óleo, ele serve como uma pomada. Então ele pôde ali passar o vinho, depois passar o óleo nos ferimentos do rapaz, né? O que mais que ele fez? Depois colocou em seu animal e o levou até uma hospedaria. Colocou em cima do jumentinho, possivelmente era uma mula ou um jumento, não era um cavalo, tá, gente? O cavalo, ele é domesticado popularmente com os árabes, então um pouquinho mais para frente. Cavalo só tinha os reis, imperadores, assim, poucos, né? Mas enfim, ele pega então esse moribundo, coloca com toda a força, coloca em cima do seu animal e segue estrada e leva até ele uma hospedaria. A palavra ali é muito interessante, a palavra padokon. Eu lembro de ter passado uma vez numa padaria e estava escrito padoca, como que era? Padoca dos amigos. Eu falei, nossa, tanto nome, vou colocar padoca. E padoca em grego
é estalagem, hospedaria, é lugar de abrigo de pessoas. Olha que interessante. Então, ele levou até a hospedaria. O que mais que ele fez? Pagou os gastos e se comprometeu em pagar o que fosse necessário para a recuperação do homem quando retornasse da sua viagem. Ele colocou a mão no bolso. Ele colocou a mão no bolso e ele pagou. Interessante, ele pagou 2 denários, que corresponde a quantos dias de trabalho? Quem lembra? 2 dias. 2 dias. Mas numa estalagem com comida, é aproximadamente 20 dias de hospedagem. Olha, era um bom dinheiro. Hein? Muito bem. Esta era a cena. Agora, entenda as lições que nós podemos tirar dessa parábola. Vamos para as lições que podemos tirar. Eu coloquei aqui também, por que ele ajudou alguém que não conhecia? O que moveu ele a ajudar quem não conhecia? Você já fez isso? Eu já vi pessoas ajudando quem não conhecia e os que conhecia não ajudavam. Conhece alguém assim? E tem pessoas que não ajudam porque não conhece. Nosso coração sempre vai buscar justificativas para não ajudar. Ok? Mas vamos avançar. Vamos tirar as lições dessa história, dessa possível história verdadeira, né, que Jesus contou ali. Primeira lição. As preocupações do dia a dia não podem nos impedir de ajudar as pessoas. O levita, o sacerdote estava preocupado mais com as coisas do dia a dia, do templo, que ele não parou para ajudar. Pergunta, isso é diferente com a gente? Não, tem minhas obrigações para fazer. Não, pastor, posso fazer isso semana que vem? Não, mas é para ontem, tem que ler. Não, eu digo isso porque a gente sempre coloca o minhas coisas, né? Mas as coisas do dia a dia não podem ser prioridade, mas pessoas são mais importantes que coisas, né? Avançando, não importa o que seja, deixa eu ver, coloquei aqui, não importa quem seja, devemos ajudar a quem precise, né? Eles não quiseram ajudar porque era um samaritano, era alguém estrangeiro, não era conhecido. Então a gente não pode ter essa régua, né? Não, vou ajudar só quem eu conheço. É claro que a gente não temos condição de ajudar todo mundo que aparece. Mas a gente não pode também deixar para lá pessoas que estão precisando da nossa ajuda, né? Terceira lição que a gente aprende com essa história. Ninguém dá o que não tem. Somente o samaritano tinha o quê? Suprimentos. O levita não tinha vinho e óleo. O levita não tinha, o sacerdote também não tinha. Mas o samaritano? Tinha. Olha que interessante. Deus abençoa pessoas e é das pessoas abençoadas que Deus pede ajuda. Se algo está chegando na tua mão para ajudar alguém, é porque Deus já deu os meios para você. Vou repetir. Deus nunca vai pedir para você abençoar alguém ou ajudar alguém sem ter condições. Se chegou até as tuas mãos, é porque Deus te abençoou ou já está providenciando a bênção. Não esqueça disso. Deus, quando pede para que você faça algo, fica tranquilo. Se Ele chamou para jantar, Ele paga a conta. Não esqueça disso. Muito bem. Quarta lição. O samaritano deu seu talento, tempo e os seus tesouros. Para nós adventistas isso é muito conhecido, é os 4 T's da mordomia, né? Então nós temos lá o talento, tempo e tesouros. Me ajudem. Diante do que o samaritano fez com o rapaz, aonde nós encontramos o talento dele, doando o talento dele? Quando que ele fez isso? Me ajudem. Não, talento. Não é dinheiro que estamos falando. É quando ele sabia curar, ou fazer o curativo. Então ele sabia fazer, o seu talento em cuidar, ele colocou a mão na massa, ele pôs o seu talento em questão. O que mais? Onde nós encontramos o templo, que é o corpo. Quando ele pega o rapaz e faz o quê? Pega no braço e põe aonde? No animal. Então ele usa o corpo, ele se doa, ele dá os talentos dele, o corpo dele. Muito bem.
e onde ele usa o tempo dele. O tempo dele, ele doa o tempo. Em que momento? Hã? Porque ele estava, quem sabe, andando com a mulinha lá, de boa, né? Aí ele teve que parar, fazer o curativo, colocar ele no coiso e depois fazer o quê? Ir andando. Ele poderia ter chegado muito mais rápido em cima da mula, mas ele preferiu ir devagar e doar o tempo dele para ajudar o rapaz. Agora é simples. Aonde ele colocou os tesouros, depois a mão no bolso, pagou a hospedagem e falou assim, ó, e se ele gastar alguma coisa, não coloque na conta dele, põe na minha conta, porque eu pago para ele. Guardem isso. A conta não seria cobrada do rapaz, mas a conta quem ia pagar era o samaritano. Guardem isso. Muito bem. E chegamos então na quinta lição. A quinta lição é o seguinte: essas são as lições secundárias dessa história, e não a primária. Como assim, pastor? Tudo que eu disse até agora para vocês é o raso da história. É apenas a papinha, é o beabá da história. Estas são as lições secundárias. Agora eu quero mostrar para você a lição principal. E vocês vão perceber que não é bem isso. Sabe por que eu falo isso? Estou querendo provocar vocês. Porque muitas vezes a gente pega o texto, tira do seu contexto e faz uma teologia. O texto dentro de um contexto, ele tem outro significado. Vamos então entender o texto dentro do seu contexto. Por que Jesus contou essa história? Vamos voltar para o texto então? Então vamos lá no capítulo 10, versos 25, antes da história. O que acontece antes de Jesus contar a história? Acontece o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus ao quê? À prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Essa foi a resposta do rapaz. Mas Jesus disse o seguinte, ó. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então eu coloquei textos que antes e depois da história. Com isso em mente, as lições da parábola, elas mudam um pouco. E elas nos levam para um outro sentido. Então vamos lá. Qual seria isso? Então vamos ver o real motivo desta parábola. Então nós temos um intérprete da lei que desafia Jesus. A ideia dele era fazer com que Jesus falasse algo errado, equivocado, um erro teológico, alguma coisa para que ele desmascarasse Jesus. E dizesse: você é um mentiroso, você não é um rabi. Então ele vem com essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Pergunto para a igreja: essa frase é conhecida de vocês ou não? Teve outras pessoas que perguntaram. Me diga um. O jovem rico. O carcereiro também, lembra que Paulo, que farei para ter a vida eterna? É uma pergunta espetacular, né? Ele faz uma pergunta, olha só, é uma pergunta justa, porém pelos motivos errados. Que farei para herdar a vida eterna? E vocês têm que entender o seguinte: para um judeu daquela época, daquele momento, eles não falavam que farei para ter a salvação. Esse termo salvação é para nós cristãos, que nós temos salvação em Jesus.
Mas os judeus pensavam em vida plena, eterna. Depois que eles foram entender o Cristo, o Messias, que é através do Messias que nós temos vida eterna. Então, o que farei eu para herdar a vida eterna? Vamos ver se Jesus fala alguma coisa aí contra a lei de Moisés, né? Então, o que acontece? Jesus responde com uma pergunta. Por quê? Por que Jesus responde com uma pergunta? Esse é um costume dos judeus, né? Eles têm essa questão de, quando é feita uma pergunta para eles, eles respondem com outra pergunta. Isso nos ajuda em que sentido? Veja, quando você faz uma pergunta, a melhor resposta é aquela que vem após uma reflexão. Então ele fala assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele falou assim, tá, mas o que diz a lei? Como você interpreta? Então o rapaz ele vai refletir. E quando ele tem a resposta, é a melhor que tem. Isso que é interessante. Quantas pessoas vêm conversar comigo, eu não digo uma palavra, a minha orientação, apenas eu digo, mas o que você acha sobre isso? Qual o teu sentimento sobre isso? Como você enxerga isso? E a pessoa mesmo pensando encontra a resposta. Isso é o que muitos psicólogos fazem. E são perguntas importantes, né? Mas também tem um teor o seguinte, Jesus não quis responder, porque ele não queria acrescentar nada do que já havia sido revelado na lei de Moisés, no Pentateuco. Porque lá no Pentateuco já tinha a resposta. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Bom, a resposta foi certa. O rapaz respondeu certo. Mas Jesus então complementou. Ele falou assim, faça isso e você viverá. Olha só. O que farei para dar a vida eterna? Jesus fala assim, como você entende? Amarás a Deus todo o teu coração, não. Aí Jesus falou, respondesse certo. Vá e faça isso e você viverá. O que estava faltando para aquele rapaz? Ele sabia, mas não praticava. Então vai e faça. Você quer ganhar a vida eterna? Então vai e faça. Jesus não está falando para ele ser salvo pela lei, não é isso. Mas que adianta você saber e não praticar. Aquele que conhece o que é certo e não faz o que é certo, é pecado. Ok? Mas vamos continuar. Não querendo obedecer, ele se justifica, né? Ele pergunta, quem é meu próximo? Parece uma pergunta boba para nós. Mas na cultura judaica, sabe quem era o próximo deles? Familiares, claro. Né? Os das tribos, não eram 12 tribos? Então, o de Israel era próximo. O meu amigo é próximo. Mas as nações, fora do meu parentesco, fora das tribos, eram todos malditos. Aquele que não vive na lei de Moisés é maldito, dizia a tradição judaica. Então, próximo para eles era somente os parentes e da mesma religião. Então, quando ele pergunta assim, mas quem é meu próximo? Porque ele espera que Jesus diga algo ao contrário. Porque todos que estão ali vão ficar chocados. Espera aí, próximo é os nossos parentes, não são os samaritanos. Por isso Jesus então começa a contar essa história. Então vamos lá, preciosas lições desta parábola para a gente terminar. Então vamos lá, quero chegar na lição primária. Vamos lá, primeira lição, comigo, hein? O meu próximo é todo aquele que necessita do quê? Ajuda, independentemente de nacionalidade, questão social, cor, etnia. Precisou de ajuda, para Deus ele é o que meu? Próximo. Tá? Outra lição. O levita e o sacerdote representam um povo judeu e a sua liderança religiosa. Quem que está questionando a autoridade de Jesus? Quem que é? É um doutor da lei. É um religioso. É daquele que possivelmente, quando viu o samaritano, fez o quê? Por isso que no começo eu falei para vocês que possivelmente isso é uma história real. Talvez esse doutor da lei tenha sido ou sacerdote
ou levita que passou e viu e passou a distância. Outra lição. O samaritano representa quem, gente? Lembra das coisas que o samaritano fez? O samaritano, quando viu, teve o quê? Compaixão. O samaritano se agacha, cura as feridas, pega nos braços, coloca sobre, olha só, ele carrega a carga, né? Coloca sobre o animal. Ele leva até um lugar seguro, a hospedaria. E por que não dizer que a hospedaria representa, quem sabe, a igreja? Onde Cristo traz pessoas para ser cuidado. E se alguém der algum prejuízo, e se tiver alguma conta para pagar, quem que vai pagar a conta? É ele, quando ele voltar. O samaritano representa Jesus. Agora pasmem. E um homem sem condições de se salvar, que estava semi-morto, que precisou de um samaritano para salvá-lo. Quem que é o rapaz moribundo na estrada? É o doutor da lei, que queria se salvar pelas obras, mas nunca ia conseguir se salvar, porque o pecado, a arrogância, ele ficou nu, com traumas e semi-morto. E um samaritano, um estranho, veio e salvou ele. O doutor da lei é o que foi assaltado, o que foi machucado. É aquele que está caído no chão, que ele tem conhecimento, que ele precisa se levantar e buscar ajuda e se salvar, mas ele não consegue, porque ele está semi-morto. Se não fosse o samaritano, em outras palavras, se não fosse Cristo passar pelo caminho, pegar ele e resgatar, ele estaria perdido. A lição parece muito simples, dizer que o próximo é o samaritano, mas há algo mais profundo. Quando o doutor da lei desafia Jesus, ele está dizendo: eu posso me salvar sem você. Eu sei mais que você. E Jesus fala assim: sabe nada, inocente. Você é um semi-morto. Se não for pela minha graça, você não terá salvação. A lição primária é: ninguém tem condições de ser salvo pelas próprias forças, mas somente pela graça de quem? De Jesus. Aquele que os líderes religiosos estavam rejeitando era o samaritano, no caminho de Jerusalém para Jericó, salvando. Interessante, não estava de Jericó para Jerusalém, mas era de Jerusalém para... E pergunto, Jesus veio de onde? Veio dos céus para Jericó, essa terra. Essa história mexe comigo porque eu lembro de uma que aconteceu comigo. Era por volta de 10 horas da noite. Eu tinha chegado do trabalho, minha mãe não estava. E de repente, no portão de casa. Eu falei: não acredito, 10 horas da noite? Como assim? Aí eu olhei pela fresta da porta assim, não dava para ver nada. Aí abri a janelinha: pois não? Aí o rapaz fazia assim. Eu falei: vixe, deve ser bêbado, só pode. Pois não, rapaz? Eu falei: não acredito, vou ter que ir lá mesmo. Não queria ficar na sala assistindo TV. 10 horas da noite. Aí eu vou lá, saio assim, olhando o portão. Pois não? Quando eu olho, gente, eu sei que o ser humano é a coisa mais linda que Deus fez, mas aquele lá estava fora da forma. Ele tinha todos os dentes, todos os 3. O cabelo tudo engrenhado. E por isso que ele falava, ele soprava. Eu não entendia, não tinha dente. Quando eu cheguei próximo do portão, ele tinha um cheiro de tabu, Rexona, não sei o que era. Era uma mistura. Tadinho. Dava a ver perfeitamente que fazia muito tempo que não tomava banho. Eu falei: pois não? Amigo, você tem aí uma comida tal? Eu falei: é um nóia, vai querer pegar comida para levar com droga. Olha o coração humano.
Ah, você quer uma comida? Ô, cara, só para tirar a fome que eu estou aqui, cara, eu estou aqui perdido, eu vim de uma cidade. Eu falei, sempre a mesma história. Eu vim de uma cidade, pensando eu. Falei, tá bom, era aí, entra aí. Aí eu entrei, fui entrando e meu irmão saindo, já saindo do banho. O que foi, Adriano? Ah, tem um rapaz aí pedindo comida aí, eu vou fazer um pãozinho para ele. Aí entrei, como um bom samaritano. Preguei, abri o armário, peguei um pão murcho que tinha lá, pus na mesa, comecei a cortar, peguei uma margarina, né? Não é manteiga aviação, era uma margarina. Passando, abri a geladeira para pegar um leite, alguma coisa. Quando estava quase tudo pronto, que eu ia me direcionar para sair de casa, meu irmão, abraçado com o rapaz, entrando. E aí, cara, onde você é então, hein? Vamos, entrando dentro de casa. E eu falei, o que você está fazendo, Diogo? Pensei comigo, né? Entra aqui, mano, entra aqui. E o cara entrando assim, meio... Falei, meu Deus, vai que é um bandido. E meu irmão, entra aí. Ó, vai lá, toma um banho lá. Aí ele entrou no banheiro, fechou a porta. Eu falei, Diogo, você é louco? Ô, Diana, o cara tá fedendo, mano, não dá nem pra conversar com o cara. Eu falei, Diogo, você não conhece o cara? Eu falei, rapaz, se eu der um tapa nele, Adriano, eu derrubo ele, eu desmonto. Meu irmão é grande, né? Que mal ele vai fazer? Deixa ele tomar banho. Eu falei, Diogo, não é assim, chama os outros para entrar em casa. Aí ele gritou lá do banheiro, tá faltando toalha. Foi de toalha no final, né? Aí a toalha do Diogo estava molhada, qual que ele pegou? Pegou a minha toalha. Aí o Diogo falou assim, ó, você precisa de umas roupas aí? Pera, eu vou pegar umas roupas aí, hein? E meu irmão vale 2 dele. É um lençol pro rapaz, né? De quem ele pegou as roupas? Eu falei, Diogo, não tá dando certo isso aí não, cara. Foi lá, pegou uma camisa, quando deu para ele, né? Gente, quando esse rapaz saiu do banheiro, não era a mesma pessoa que tinha entrado. Para começar pelo semblante, o rosto, o sorriso. Os 3 dentes ficaram mais brilhantes. E o pãozinho murcho que eu tinha preparado, né? Nem tive coragem. Meu irmão já foi lá, pegou a panela, prato, encheu um pratão. Come aí, cara! E conversava com ele. E eu de olho naquilo, falei, meu Deus, que loucura. E o cara comendo. Então, cara, eu sou lá de Tatuí. Eu falei, Tatuí. A gente conhece Tatuí, né? Ele Tatuí ali, tal. Ah, que legal, tal. A gente conhece Tatuí também. Vai, conversa. Falou, rapaz, eu tenho que ir embora, porque eu não sou daqui, então eu tenho que ir embora. Eu tinha o dinheiro da passagem, acabei gastando aí e tal. Ô, gente, obrigado aí. Mas beleza, aí fomos saindo. Chegamos no portão, o rapaz agradeceu, ele ia saindo, ele voltou, ele falou assim, deixa eu perguntar para vocês. Vocês são crente, né, cara? Vocês são crente. Aí eu já estufei o peito, né? Falei, vou falar. Sou adventista do 7º dia. Pensei, né? Aí meu irmão falou assim, não é crente também, não é crente também. Falei, Não, mas nem precisa dizer a religião que vocês nem precisa dizer. Porque vocês são anjos enviados por Deus. Eu cheguei aqui com fome, vocês me deram de comer. Eu estava sujo, vocês me limparam. Eu não tinha roupa, vocês me vestiram. Vocês são anjos. Muito obrigado. E ele saiu. E meu irmão, para ele era a coisa mais normal do mundo. E entrou para dentro. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não fui anjo na vida dele. Se fui anjo, foi o caído. Quem foi o anjo na vida dele? Foi meu irmão. Naquele dia aprendi uma lição de humildade e de amor. Meu irmão não mediu as consequências, né? Ele só queria ajudar. E ele ensinou para mim que quando alguém aparece pedindo ajuda, a gente precisa estender a mão. Então, quando muitas pessoas vão em casa, hoje eu tenho vergonha de dar pãozinho. Eu sempre lembro dessa história. Porque quem sabe eu serei o anjo enviado, o samaritano enviado para ajudar as pessoas. Mas eu queria também que vocês fixassem o pensamento desse maior amor de descer dos céus para vir e resgatar você semi-morto da estrada do pecado.
Talvez alguém esteja parado na estrada aqui, semi-morto, e precisa que o samaritano, que o Cristo o resgate. Quantos nesta noite entenderam que próximo são todos aqueles que necessitam dos meus dons, talentos e tesouros? Quantos entenderam isso? Amém. E quantos querem e vão estender a mão para aqueles que precisarem? Quantos vão? Deus abençoe vocês ricamente. Que tudo que foi falado aqui, que vocês reflitam, né? Esse bom samaritano é a figura do Cristo, que desceu dos céus, trazendo esse amor a todos nós. O quarteto irá cantar, como sempre, enquanto eles cantam, eu gostaria que você refletisse nisso, desse amor eterno que Deus estendeu sobre nós. Nós somos moribundos na estrada do pecado, precisando ser resgatados por Cristo.